Perfeito. Uma outra pergunta que me ocorreu é quando a gente estava falando da escassez de mão de obra. Então vamos falar que Deixa eu falar uma tem. coisa só. Claro, Dois claro. livros, então. Um Le- livro, lê o Growth Hack, lá do Sean Ellis. Lê ele. Esse livro é foda. Ele é legal. Você não precisa aplicar tudo, tal, tal, mas é um livro foda. E eu gosto muito de um livro que chama How Brands Grow. Que ele, para mim, ele te dá uma ideia de marketing, mas não é Kotler, assim. É tipo um livro que o cara escreveu olhando para os cases e dados das companhias que cresceram e falando assim, olha, essas marcas cresceram por causa disso. Ele vai falar lá de disponibilidade mental, ele vai falar de algumas coisas que você aplica no marketing mais tradicional também, inclusive, né? Mas que você tem que entender que elas são importantes. É para você não ficar só no tecnicês. Tipo, esses conceitos aí, para uma marca de massa, eles fazem mais sentido, mas eles fazem para a gente também. Esses são os dois livros que eu mais gosto assim, de marketing, são o How Brands Grow e o Growth Hacking. Perfeito, anotado aqui. O que eu ia perguntar é assim, a gente estava falando sobre ter uma escassez de mão de obra, ter uma escassez de pessoas capacitadas. Vamos falar que tem uma galera que está escutando a gente que quer começar a se tornar essa mão de obra, que está vendo que tem essa oportunidade, vocês falaram que tem essa escassez, a pessoa quer começar a trabalhar no meio. O que vocês recomendariam para essa pessoa? Tem muitos caminhos, é a primeira coisa, porque cada caixinha é uma coisa, né? Tipo, mídia paga é uma jornada. SEO é uma outra jornada. As duas coisas acontecem no Google muitas vezes, mas são ciências separadas. Eu acho que é entender a melhor aptidão de quem está ouvindo aí. É tipo assim, você é muito bom em conteúdo, você é bom de escrever? Cara, talvez você seja o cara para SEO de conteúdo. Você entende mais sobre tecnologia? Talvez você seja a pessoa para, tipo, ser o SEO técnico. Você é muito bom com números? Existe uma área de BI gigante aí também, saca? Eu acho que sei lá, encontrar um caminho, tem muitos desses cursos, a própria CXL que o Pedro está falando aqui, que Inclusive, vai te dar um overview, né? de tudo Falei, isso que a gente falou, o BI, a gente não deu a devida importância para ele, é porque verdade, ele é tudo. você quer escolher uma coisa para começar, disso que a gente está falando, aprende a ler os dados. Vai aprender Exato. Analytics, né? Ah, antes de Seria o fazer ponto tudo, inicial. você quer aprender a julgar o trabalho dos outros, aprende de BI, sabe? Cara, se você souber ler os analytics, lê lá o Google Analytics, abre o Business Manager do Meta agora, né, do Facebook, e entende aquelas taxas, sabe? Entende o que você tem que medir de cada coisa. Cara, você vai saber avaliar muito melhor tudo que está sendo feito. Saber se o cara não tá falando da boca para fora, né? Mas isso que o Tita falou é real e, tipo, tinha um ex-chefe que falava para mim assim, se um dia eu tiver um filho, o único conselho que eu vou dar para ele é cara, trabalha com alguma coisa que você não sofre, sabe? Tipo, faz um negócio, pega um negócio que você faz fácil, sabe? Você não pode sofrer para trabalhar com alguma coisa, né? E eu sou muito dessa também. Eu faço o que eu faço aqui porque eu sei fazer bem, assim, tipo, eu não sofro fazendo isso, para mim é fácil fazer isso aqui. Não é a coisa que eu mais amo na vida, né? Eu gosto, tem aqui o teclado e tal, eu gosto de música, saca? Ah, mas música para mim não é minha profissão, né? Tipo assim, não é sobre você fazer aquela coisa que você mais ama, assim, não é assim, sobre você viver de fazer cupcake, né? Mas também não é sobre você fazer aquela coisa só pelo dinheiro e só agora a oportunidade no marketing digital está no copywriting. Mas, cara, você sofre escrevendo, saca? É um negócio que você faz mais fácil. Eu diria para você ir por esse lado. E depois a segunda coisa é pense em MVP também no estudo. Não adianta nada se estudar pra caralho e se demorar muito para começar. Você tem que começar a pôr a mão na massa do dia um, cara. Você começou a fazer um curso, você vai ter que praticar. Se você fizer um dia de curso, um dia de prática, um dia de curso, um dia de prática, ou você faz um dia de. Você está fazendo curso, enquanto isso você está levantando um negocinho, ou falando, deixa eu te ajudar aí de graça, que seja, só para praticar isso que eu estou aprendendo no curso. O marketing digital ele é muito sobre prática, até porque tudo que você aprendeu hoje, amanhã pode mudar tudo. Então, se você ficar só na teoria, você vai estar sempre correndo atrás do rabo. Isso é foda mesmo, isso é foda. Tipo, é muito rápido como muda, porque os algoritmos, né? Tipo, a gente vive em algoritmos. Se você tá vendo a gente aqui no YouTube, o algoritmo jogou. Ou se você veio do Twitter, mas é algoritmo. E eles constantemente estão mudando. E toda vez que muda, você vai ter que
reaprender parte da coisa, não é tudo, né? O conceito fica, mas cada hora tem uma coisa que funciona melhor. Tipo, sei lá, o YouTube hoje em dia ele é muito sobre watch time, o tempo que você segura as pessoas aqui, mais o CTR da sua thumb. Se você não tem essas duas coisas juntas, talvez o seu canal no YouTube não vá crescer tanto. Então é tipo entender a dinâmica disso e também é muito parecido com a dinâmica do Bitcoin, né? Bitcoin tá sempre, tipo, evoluindo, e sei lá, tem Taproot, e já teve Segwit, e essas coisas vão mudando, e o marketing digital, o algoritmo, é assim também, né? Tecnologia é assim, é sobre evolução, né? E tipo, acho que assim, as coisas são mais fáceis do que parece, é porque tem muita coisa, é muita coisa mesmo, se Exato. você olhar o bolo. Mas é muito mais trabalhoso do que difícil de entender. E quanto mais você entende a lógica de uma coisa, você entende a da outra, porque elas estão muito conectadas. Então, Então, quando você entende de SEO, daí você entende de mídia, as duas coisas se conversam. Daí depois se você entende de CRO, você vai entender de UX, você vai entender de copywriting, tipo, UX e copy está muito próximo. Você entende as intersecções, né? Mas como você vai saber isso? Quando você for botar tudo de pé. Então, cara, bota de pé o que for, cara, o que for, assim. Eu vi esses dias um vídeo, acho que ontem mesmo, que eu tava, até mostrei pra ti, e o cara fala assim, pô, fizeram um experimento uma vez, que pegaram lá 5 crianças para fazer um vaso diferente por dia, e depois pegaram outras 5 crianças e falaram, não, você vai fazer um vaso cada um e vai fazer o melhor vaso que você puder. Daí, no fim dos dias lá, foram avaliar os vasos e os 5 vasos das crianças que fizeram um por dia eram muito melhores do que os do. Todo mundo que escolheu o vaso mais bonito escolheu das que fizeram um por dia. Porque é no craft que se aprende, é na tentativa, no erro de fazer de novo, fazer outro, né? Então aqui é muito sobre isso. Não, assim, estudou, não sei o quê. Quantas campanhas já geriu? Tantas. Então você não sabe de mídia, cara. Se você nem sabe abrir um negócio lá, você nunca teve que instalar um pixel, nunca teve que entender que a conversão não está funcionando porque no Analytics não pegou alguma coisa e a meta estava errada e pá. Porque daí envolve um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de. Sabe assim? não entendeu, mas tá no caminho. Tem que incentivar. É. Não, isso. Exato, exato. Vamos continuar. Vamos. Continue, continue, Mas, tipo, você continue a ainda não nadar. entendeu. Não, olhando, fazendo só o curso, você não vai passar pelos perrengues. E daí você vai aprender no YouTube lá como acertar o pixel. Tem videozinhos pequenos para tudo. Eu acho bom ver o vídeo grande. Tipo, ter um bom curso base, se você não está chegando agora aqui. Faz um bom curso ali mesmo de growth ou de marketing digital para você entender o todo. Mas depois você começa a botar de pé, e daí, ó, conteúdo gratuito de explicar coisa técnica, tem tudo, cara. Tem para trocar pia e tem para você programar em qualquer linguagem, tem tudo. Eu diria Tem que que ser hoje em sharp. dia, né? Hoje em dia tem muita coisa no mundo que é basicamente ser curioso, fazer pergunta e a iteração desse processo. Faz pergunta no YouTube, aprende, itera. Chega num novo gargalo, faz outra pergunta no Uhum. YouTube, aprende, itera. É tipo, não ter vergonha, ser cara de pau e se jogar mesmo, né? No fundo. É. E as pessoas estão muito dispostas a ajudar, muito mais do que você imagina. Se você chegar no LinkedIn, já um monte de gente já chegou para mim no LinkedIn. Ou, tava querendo pensando em entrar aqui, vi que você tem uma coisa na área, tal, vi que você fez tal coisa, acho legal. Gostei de trocar uma ideia? Bora. Já várias vezes. Vamos, faz uma call aqui, conversa, posso te ajudar a falar coisa que eu li e tal. As pessoas estão dispostas, as pessoas gostam de compartilhar a experiência, sabe? Porque isso é uma validação pra gente também, né? É um reconhecimento. Você não gosta de falar, pô, que legal que você está me achando uma referência nisso, pô, que legal. Então, tem gente mais disposta e menos. A gente aqui, por exemplo, é super aberto, assim, a gente gosta muito de ajudar os outros também. A gente entende que quanto mais a gente ajudar quem tiver ao nosso redor, mais o nosso redor vai ser mais legal, né? Mas a gente vai estar vivendo num ambiente legal também, ajudando os outros, então. Cara, deixa eu perguntar de novo então, porque o Kim perguntou aqui no chat que quem são vocês? Ele perguntou aqui, Thiago e Pedro, vocês têm canal, contato? Porque ele chegou no meio da live. Então, quem são vocês? E A onde o gente tem um pessoal canalzinho troca ideia com vocês? a gente tem uma empresa que chama Iodo, se você colocar lá iodo.digital tem o site, vai ter lá o LinkedIn e tal, só que a gente não tem muita coisa não, porque a gente fala, e a nossa aquisição é por outro processo, que é o processo mais de conhecer as pessoas e indicação, sabe? Essa é a dinâmica do nosso meio, né? Um meio que a gente não quer. A gente tá muito mais sobre ter um time mais sênior de profissionais do que um time grande que a gente sai vendendo escala, né? A gente não vende, não pega muito cliente, a gente mais seleciona, é mais uma boutique, né?
Então a gente acaba que a gente tem lá o site e tal, mas a gente não roda muito. A gente não roda campanha pra gente é mais no papo mesmo. Começou a rodar de Google Analytics 4, que quem não É, sabe aí, a o gente tem Google Analytics vai produtos. morrer, exato. Isso. A gente tem Vai produtos, morrer, mas mas os vai produtos voltar. é outro papo. A gente tem produtos próprios. Mas se você quiser achar a gente, tá lá no. Você vai achar no LinkedIn, vai achar no site, mas é mais por lá, assim. O Ti tem o canal dele de Bitcoin. Muito recém-lançado, faz um mês. Basicamente para falar de React de quem tá falando bosta de Bitcoin na internet. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, prefiro Bitcoin. E é isso. Sem falar de compre, fique rico, porque, velho, falar um pouquinho sobre esse canal, porque ele é sobre marketing digital, tá? Ele é sobre SEO, tá? Tipo, em algum momento eu vou começar a abrir os dados para mostrar lá também. É tipo, olha como é que o SEO fez esse canal ter 1.000 views em um mês, saca? Tipo, porque é sobre condicionamento de algoritmo, onde eu estou colocando as tags, como é que eu escrevo um título, como é que eu coloco capítulos. Então, ele é um experimento de marketing bitcoinheiro, porque uma coisa que sempre me irritou é tipo eu procurar o que é Bitcoin e ter um discurso tipo sobre finanças, saca? Então, tipo, eu tô colando lá e todo mundo que fala mal de Bitcoin, se escrever o nome da pessoa e Bitcoin na frente, meu vídeo vai estar embaixo deles ali. Isso é SEO. Né? Isso é marketing digital. É uma forma, né? Tipo, eu não vou colocar dinheiro ali, fazer coisa, tipo, mais um hobby, mas é sobre isso aqui que a gente está falando, né? Sobre o processo, como aplicar ele. Não é sobre gravar um vídeo tal, que não tem problema algum, né? Fazer qualquer tipo de canal. Mas é meio que sobre combater desinformação também, né? Tipo, é necessário. Como fazer essas informações chegarem mais por aí. Porque, sei lá, sempre vai ser o primo rico. Não tenho nada contra ele. Eu gosto de quem se chama Thiago. Mas, velho, não dá, saca? Tipo, não dá. Tipo assim, o Bitcoin ele é uma rede que tem um meio de pagamento e tem uma moeda nativa. As pessoas só falam da moeda, cara. E, tipo, isso é um problema, saca? Para a narrativa Bitcoin em si. Que o Jeff estava até falando ali, tipo, os VCs não entendem isso. Eles não entendem isso porque eles não estão entendendo isso. Sacou? Tipo, é muito sobre mostrar as possibilidades, que no futuro, quando você entrar no YouTube, vai vir aqui da Lightning Network, provavelmente, saca? Tipo, é meio que isso, assim. Não sei se você explicou aí pro Kim, mas Kim, esse aí é a gente tá aí na internet. Cara, uma coisa que achei legal do que vocês falaram é que no fundo a estratégia de aquisição de vocês é boca a boca, que também é Sim. uma forma de marketing, é o tal do NPS, é o tal de ter uma experiência do usuário boa que o usuário te indica. E a gente mal Uhum. falou disso. Vocês querem dar uma pincelada sobre esse tema também? O que é NPS? Por que funciona o marketing boca a boca, reputação, esse outro lado? É que, tipo, o NPS, a sigla mesmo, ele é um índice de você medir satisfação, né? Tipo, quando você. Toda vez que você vai na drogaria, na drogaria SP, ou que você compra alguma coisa no Mercado Livre, sempre vem um e-mail te perguntando se você gostou ou não. A quantidade de estrelas que você dá ali, isso aí vai devolver para eles um NPS, né? Isso gera um NPS. Aqueles de 1 a 10, quanto você recomendaria esse atendimento? Essa é a pergunta clássica de NPS. E daí, com isso, você sabe se você está abaixo de 8 já está ruim, acima tal. Então, ele é sobre você manter sempre o contato e a avaliação de se está bom ou se está ruim, para você saber se está abaixo ou acima do índice. E daí, se ele abaixa, você sabe que alguma coisa aconteceu e você tem que tomar alguma ação, né? Isso é mais, o NPS é mais sobre assim, tudo que você fizer, o ideal seria você perguntar, gostou ou não gostou? O que que eu poderia melhorar, né? É mais sobre isso. Mas o boca a boca é que pra gente, assim, a gente não é que a gente só faz isso, né? A gente é, faz algumas outras coisas, mas é que no nosso caso, é que quando a gente fala desse tipo de serviço que é uma boutique, ele é muito sobre relacionamento mesmo. E acho que assim, tem outras estratégias, mas a gente ainda não está estruturado o suficiente, eu acho, ou assim, a gente está não apostando no crescimento da empresa. Ela não, a Yoda não existe necessariamente para que ela cresça com o serviço de growth, sabe? A gente se estrutura para ter nossos produtos e os produtos que a gente está criando, a gente quer que cresça, porque eles já têm uma escalabilidade natural deles, né? Então, tipo, o boca a boca para a gente é a estratégia, mas porque ela é o que cabe para a gente aqui agora, porque com isso a gente consegue conhecer melhor as pessoas, conhecer os projetos e selecionar os projetos que vão ficar dentro da casa. Mas não é o que a gente faria se a gente quisesse escalar o serviço de growth.
né? O que a gente faria seria encontrar outro produto, seria encontrar um produto que tem maior escala, um dos departamentos, vamos supor que eu seleciono um departamento que eu faço assim, esse produtinho aqui rápido, que é o construa sua landing page, mídia e tal, 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 por tantos reais, a gente vai vender ele a toque de caixa, e daí a gente vai ter uma landing page para isso, vamos produzir uma campanha para isso, e vamos ter uma margem de lucro para ele, e tacar-lhe pau. A gente faria isso, se a gente quisesse escalar os serviços de growth. Mas não é a nossa ideia aqui, sabe? Mas é isso, assim, todas as técnicas, todas as ferramentas são importantes, todas elas cabem. Tipo, pra gente, essa acaba sendo mesmo, essa questão do networking e do boca a boca mesmo acaba sendo importante. A gente não tinha nem site, pra você ter noção. A gente deixava lá assim, estamos há X dias sem dar atenção pro nosso site. A gente tinha tipo um negócio desse lá, assim. Daí a gente falou, não, gente, estamos exagerando, vai, vamos fazer um sitezinho aí, vai. Ah, funcionou até aqui, né? Mas eu acho que é É, isso. Precisa se falar, né? Tipo, até para vender esses produtos novos que a gente está vendendo, essa parada de Google Analytics, né? Mas só que o marketing boca a boca no final é o melhor, saca? Tipo, quando um cliente nosso vai lá e fala da gente, tipo, é muito mais fácil o processo. Porque a gente não é necessariamente uma agência, tá? Tipo, a gente presta serviço de agência. O nosso objetivo é criar produtos nossos, saca? E Bitcoin tá nesse meio. Mas só que para não ficar refém de fundo de investimento, essas coisas, a gente vende nossa força de trabalho como marketing, né? Tipo, a gente vai lá, faz growth para as empresas, e o processo, quando é alguém indicando a gente, vem muito mais simples, assim, a galera já sabe que a gente é chato, que não vai poder ficar pedindo alteração, sabe? Tipo, então, isso faz muito sentido pro nosso dia a dia, assim, porque no final, velho, a gente não quer essas paradas de ficar ah, ganhando prêmio. A gente já participou disso tudo aí, deixa no passado, e é massa, saca? Tipo, a gente quer fazer empresas crescerem, velho. Empresas que a gente gosta, assim. às vezes que a gente abriu gerou muito ruído, né? Acho que foi isso, assim. Às vezes que Gerou. a gente falou, vamos abrir para trazer cliente, fazer alguma coisa. Daí vem gente que não tá alinhada ao nosso jeito de trabalhar. Eu acho que tem muito isso aqui também. Acho que talvez essa seja uma das dificuldades aqui do Bitcoin, assim, de ter profissionais do tipo. Não adianta nada também ver alguém que não tem a menor noção, né? É. Nem de cripto, nem de Bitcoin. Então, isso é assim, eu entendo que é um pouco foda, por mais que um profissional de marketing não deveria necessariamente precisar conhecer disso para poder trabalhar dentro do ecossistema, porque trabalhar com marketing é essencial, assim, parte do trabalho de marketing é a investigação para você conhecer o universo que você está entrando, para você entender o produto, para você entender o cliente, para você entender o ecossistema. Então, um bom profissional de marketing vai entender rápido, né? Mas é foda pegar gente muito desavisada. Que nem nesse nosso lance aqui. Nosso esquema não é sobre cobrar super barato para fazer um negócio, para tipo. Puta, a gente é profundo no nosso trabalho, sabe? A gente não vai fazer nada sem coletar dados, sem otimizar, sem ter um BI forte. Então, é isso, assim. Pra gente, essa aquisição mais aberta foi pior. A gente prefere. É Justo. isso. Galera, a Um gente já. abraço aí pra Kim Demonha do bloco aí, ó, tipo, melhor live de criptomoedas possível, não é só de Bitcoin, mas é lá no Edios TV na Twitch, e a Kim Demonha tá aí representando a família lá. Galera, deixa eu. A gente já falou de funil, conteúdo, campanha, SEO, orgânico, pago, branding. Esquecemos de falar de alguma coisa? Vocês estão sentindo falta de algo que a gente precisava tratar e não tratamos? Ah, de cabeça assim, não. Sei lá, o UX ali eu acho que era coisa importante falar, eu acho que a gente falou. É meio que isso, eu acho que você ia falar como é que você comunica mineração de Bitcoin, né? Por aí, tipo. Verdade, Eu tô verdade. pensando, É eu que tô é, vendo. é Eu tô. complexo, saca? Tipo, como vende isso, velho, saca? Cara, o melhor jeito de falar sobre mineração de Bitcoin é não falar de Bitcoin. Tipo, Top. eu abordo pelo lado da energia, porque assim, a palavra Bitcoin é uma palavra que tem um puta tabu já em cima. E quando você quer falar sobre mineração de Bitcoin, você pode falar de mineração de Bitcoin e as pessoas vão travar no Bitcoin. Você pode apresentar para a pessoa tipo um problema que ela resolve. Por exemplo, sei lá, tipo, eu tenho citado bastante atualmente a questão do metano. Metano é um subproduto da extração do petróleo. É que nem quando você abre uma coca, despressuriza, então
o gás que estava misturado no fluido, ele tipo separa e solta. Isso acontece com o metano no petróleo também, por exemplo. O que se faz com esse metano? Hoje em dia, no melhor dos cenários, se queima. Por quê? Porque se instalar uma segunda infraestrutura de gasoduto para levar até o mercado consumidor não é viável economicamente. Então, assim, o metano é tipo gás de cozinha, sabe? É gás, é energia. É energia que a gente não tem como usar e, portanto, a gente queima e joga fora. Nesse ponto de vista, a mineração do Bitcoin pode ser vista como a tecnologia que a humanidade inventou que permite monetizar a energia ociosa, que é essa mineração usando metano, mas é também, por exemplo, aterro sanitário solta metano. O que a gente está fazendo com esse metano? Em alguns casos, esse metano abastece mercados consumidores locais. Na maioria dos casos, não. Ou seja, de novo, é uma energia que está sobrando e que a gente não monetiza ela porque a gente não tinha uma tecnologia que permitia. Agora a gente tem. Então, assim, eu apresento o Bitcoin sempre como isso, a tecnologia que a humanidade inventou para permitir a monetização de energia ociosa, de energia desperdiçada. Tipo, pensa, por exemplo, a energia solar não é maravilhoso? Então, por que o deserto do Saara e o Nordeste brasileiro não está cheio de painel solar? A Por resposta é causa de que incentivo, né? não tem mercado consumidor na proximidade e não existe qualidade de transporte. Por exemplo, as baterias são ineficientes para uma grande escala e se você tentar transmitir energia via fio, você perde em forma de calor. É por isso, por exemplo, que o chuveiro elétrico fica quente. Então, assim, automaticamente em um transporte de distância você vai dissipando a energia. Então não tinha como, porque você não tinha como teletransportar a commodity que você gerava até o mercado consumidor. No caso, a commodity eletricidade, você não teletransporta até um lugar que vai consumir. Se você transforma essa eletricidade em Bitcoin, você transformou a eletricidade numa commodity teletransportável. Em outras palavras, você pode pensar que você teletransportou o mercado consumidor até o lugar que a energia é produzida. Então, assim, o potencial disso é você entender que não existe mais, graças à mineração de Bitcoin, nenhum lugar do mundo que, se for possível, a energia não será monetizada. Seja, sei lá, ilhas vulcânicas, seja o vulcão de El Salvador, seja Japão, seja Filipinas, seja... Sei lá, tem um pessoal estudando agora, inclusive, por exemplo, usar o mar para minerar Bitcoin, porque tem um negócio que a diferença do gradiente térmico nas correntes superficiais e profundas que geraria energia o suficiente só pela essa diferença de gradiente térmico para minerar Bitcoin. Significa que, assim, vários lugares do mar têm energia potencial que a gente só não tem tecnologia para permitir o uso. Então, assim, tipo... Isso é muito doido, né? Cara, pra mim é... Eu vim pro Bitcoin pelo dinheiro, acho que nem vários de nós, eu fiquei pelos memes, aí eu fui me apaixonando pela tese monetária, sabe, a questão de separar o dinheiro do Estado, e aí só depois eu estudei a tese energética. A tese energética pra mim é a mais bonita de todas, assim, sabe, como alguém que já era geólogo, gosta de biologia, ciências da natureza, tipo, eu gosto, acho muito legal toda a parte do libertarianismo, tipo... Tô lendo Revolta de Atlas, toda a parte dos austríacos é muito legal. Mas, puta, a parte da energia, assim, pra mim é o que realmente conectou mais com todos meus focos de interesses antes, sabe? É um negócio que, pra mim, é surreal, E assim. é uma das principais coisas que as pessoas não entendem, né? Tipo, que Bitcoin ele resolve um problemaço de energia que está sendo desperdiçada aí. E, tipo, sei lá, é só fantástico. Cara, Ele fala o contrário, né? o pessoal Fala fala o que contrário, fala gasta que vai energia. acabar o Fala que ele vai. mundo. É. Exato. Não, por Que é exemplo... narrativa, é gente colocando É marketing em cima marketing, disso, é. saca? Não, Exato. tipo, tem a indústria, vamos falar números hipotéticos, tá? Mas eu tenho uma indústria de vidro e eu tenho um contrato com a fornecedora de energia que eu vou gastar 10 megawatts por mês. 10 megawatts hora, sei lá, a unidade certinha, mas vou gastar essa quantidade de energia por mês. Se eu for gastar só 8, não importa, já está pré-acordado, eu preciso pagar 10. O que eu faço com esses dois sobrando? Antes nada, antes eu estaria desperdiçando. O que a mineração do Bitcoin permite? Que você ligue máquinas lá e que você não desperdice essa energia, que você monetize essa energia
então você usa esse dinheiro a mais como subsídio para o seu próprio negócio. Isso é verdade para qualquer indústria que tem que fazer um contrato específico direto com a geradora de energia. Esses contratos também existem em indústrias que compram gás natural. Então, assim, a gente é pouco estudado, energia é um tema pouco estudado, então a gente não tem noção de como o Bitcoin vai transformar esse mercado e vai transformar a nossa rede, sabe? Outro exemplo, a gente sempre pensa na rede energética, a gente, sociedade, tipo, a gente projeta-se a rede elétrica para o pico da demanda. Por quê? Porque você precisa pelo menos isso para não ter apagão, mais do que isso seria um gasto desnecessário. Então você precisa realmente acertar lá no milímetro a quantidade que vai ser o pico da demanda, porque se você fizer mais, você está desperdiçando essa energia. Por quê? Porque você não tinha o que fazer com essa energia antes. Hoje, com a mineração do Bitcoin, você pode projetar as redes 120% do tamanho que elas tinham antes, e em todo momento que a rede não está no pico da demanda, tem máquinas de mineração ligadas, acopladas nas geradoras, monetizando essa energia que estava sendo desperdiçada. Mas se pensar, isso significa o quê? Essa energia não era de graça antes, essa energia alguém pagava por ela, por esse desperdício. Em outras palavras, nós três, a gente paga atualmente por toda a redundância da rede. Todo usuário da rede energética paga pela redundância, a gente paga pela energia que a gente usa e pela energia que está à nossa disposição e a gente joga fora. Ao você monetizar essa energia, teoricamente, o custo da energia na rede cai para o usuário final porque as geradoras estão conseguindo monetizar essa energia de outra forma. Então a rede fica mais robusta, mais estável e, ao mesmo tempo, o Bitcoin gera esse subsídio que barateia energia para todo mundo. Então, assim, sem dúvida, qualquer pessoa que fala mal da relação Bitcoin e energia é um fruto de ignorância ou uma fé, assim, sabe? Tipo, ou seja, aquele exemplo do Ripple, para mim, sim, é propaganda, mas também é má fé, sabe? É aquela propaganda maliciosa. Tipo, eles sabem o cara da Ripple tá no ecossistema há muito tempo. O Greenpeace deve saber, né? O Greenpeace sabe. Não é possível que não saiba. O Greenpeace luta contra a energia nuclear desde 71, cara. Tipo, o Greenpeace é dessas organizações que tem uma narrativa, uma retórica bonitinha, mas usa isso como lobo em pele de cordeiro, assim. Tipo, quanto eles já atrasaram o desenvolvimento da humanidade lutando contra a energia nuclear, assim, não é pouca bosta, sabe? De fato, não é pouca bosta. Sabe o que eu ia perguntar? Fazer a pergunta contrária, se você sente alguns desafios de marketing lá, sabe? Cara, eu acho que o maior desafio é tempo. Tipo, ó, como é a estrutura da Arthur? Tem o Gustavo, que é um cara muito foda, genial, assim, nessa área de propaganda, ele é o nosso CMO. A gente pensa, assim, os produtos, tudo, a gente usa mais o termo POC do que necessariamente MVP, mas é a mesma coisa, é o protótipo, é o POC, é o Proof of Concept, a gente usa esse conceito, então todos os nossos produtos a gente está testando e iterando e reconfigurando e redesenhando, sabe? A gente está nesse processo ainda de captação de Series A, a gente é muito a favor desse pensamento de testes. Daí, fora o Gustavo, abaixo dele tem um analista de marketing, que é o Vini, que é o cara que cuida da estrutura das campanhas, da parte mais... No fundo, vamos chamar assim, os encanamentos da atividade como um todo. Eu fui contratado porque eu sou bitcoinheiro, entendo de Bitcoin, e eles precisavam de alguém que entendesse de Bitcoin para toda a parte de conteúdo, sabe? Para revisar a parte das mídias sociais, que é a Maria, que é uma terceirizada nossa, que é da Bolha Bitcoiner. Ela escreve, eu reviso, a gente publica. Temos 2 pessoas de designer também que são terceirizados, que ajudam com a gente toda semana, mas em demandas específicas. É o que vocês falaram de otimizar a produtividade, não faria sentido ainda internalizar alguém, mas a gente precisa de alguém dando apoio. E acabou de entrar uma outra menina que é analista também, que está junto com o Vini nessa parte mais operacional, mais pensando em campanhas. Então, assim, a gente até tem uma estrutura que é pensada por alguém que manja da área. Tipo, o Gustavo já teve saída numa empresa dele que era
não tenho certeza, talvez fale bobagem aqui, mas se eu não me engano era tipo gestão de influencers, assim, ou seja, um cara que manja desse mundo mídias sociais, mídias digitais e construção de gurus e público para daí vender produtos. É Hum. o Gustavo Teles? Ele mesmo. Conheço ele. A gente tá pra conversar, velho. Ah, A gente tá pra bater um papo. E sim, você falou aí do influencer, foi, pô, é ele. Porque a gente já trabalhou num projeto bem rápido um tempo atrás, tá ligado? boto fé. E é tipo isso, é mó fera, é mó fera. É, então, tipo, ele tem muitas ideias muito boas, assim. O que eu acho que a gente, sei lá se peca é a palavra, é só uma questão de equilibrar pratos demais e ter coisas demais a serem feitas com um pouco tamanho da empresa, sabe? Querendo ou não, a gente é uma empresa que está Uhum. fazendo Series A. Vocês falaram os dados para você ter uma estatística numa curva normal que faça sentido. A gente não tem acesso a esse tipo de dados, sabe? Campanha nossa, se a gente coleta 100 leads, é uma campanha legal atualmente, sabe? Mas Mas esse é o MVP, saca? Tipo, exato, exato, porque É. a é gente onde você rodou começa a duas, entender. Exato. a gente rodou É. duas campanhas só até agora, e é um ticket alto, o ticket mínimo é 200 não, é US$ 20.000, sabe? Uhum. Tem especificidades aí, mas no fundo é isso, eu não consigo responder no específico porque é muito partes em movimento numa coisa que está sendo montada, sabe? Eu entrei há 4 meses, a Maria entrou há 3 meses, a Cecília entrou há um mês, o Gustavo entrou há um ano, sabe? É uma coisa que está em formação ainda, assim. E assim, eu sou geólogo, né? Então, assim, eu falo Sim. isso, mas a minha visão ainda é de alguém que está aprendendo muito em tempo real enquanto faz. Eu sou muito mais a pessoa que manja do conteúdo técnico, assim, sabe? Quase numa interface entre conteúdo para research, assim, você pensar na Ark Investment, por exemplo, eles fazem aqueles conteúdos que são white papers, que é um pesquisador que fez ou é o conteudista que fez? Tem uma diferença real ou se o produto é mais técnico, o conteudista no fundo é um pesquisador? Então eu atuo muito nessa interface. Sim. É um conteudista com tato técnico, assim. Geralmente, quando a gente vê em propaganda, né, em conteúdo, assim, de marcas, as pessoas se especializam muito em segmentos por causa disso, sabe? Tem segmentos que são muito difíceis de escrever, tipo saúde. Então, a pessoa, ela é conteudista disso, assim, porque ela já escreveu muito sobre doenças, não sei o quê, não sei o quê. Então, rola isso mesmo. Alguns conteudistas especializados. Né, para Que é o caso aqui do Bitcoin, Universo Cripto, né? Super, pensa tem que que ser. qualquer marqueteiro médio, tipo, eu sinto isso, eu fui contratado porque o Gustavo e o Vini, por mais que sejam esforçados, se interessem pelo ecossistema e etc., é diferente, sabe? É diferente do que É. você já está há mais tempo e já está se dedicando bastante a esse estudo. Tem termos técnicos, tem coisas assim que passariam batido naturalmente, sabe? Esse é um cargo, assim, de todos esses, quais cargos que exigem, acho que conhecimento. To- Em todos você precisa de conhecimento na área, lógico. Quanto mais você tem conhecimento na área que você está atuando, mais você vai saber os macetes daquela área, tal, que tipo de conteúdo funciona para uma coisa ou para outra. Mas a produção de conteúdo, você tem que pegar alguém que manja daquilo. Tipo, já rolou tanto, assim, de conteúdo de moda feminina e é um homem que escreveu, sabe? Não. Aqui mesma coisa. Conteúdo sobre Bitcoin, que é alguém que não tá dentro do universo, não vai dar certo. É porque pra ofender a comunidade Bitcoin é bem rápido, né? É bem rápido. Tô vendo aqui o chat, tem um BZB falando, carai, BTC não precisa de marketing. Quem precisa de marketing é quem quer ganhar din-din com o Bitcoin. Acho que o ponto é esse. É 100% isso, mas a gente Tipo, precisa de empresários empreendendo dentro do Bitcoin para o ecossistema Que, fortalecer. exato. é Não que a é gente não sobre tá o falando, Bitcoin, não é é o sobre o Bitcoin, ecossistema. eu acho que é tipo, Exato. não se apega ao título aqui, não é sobre o Bitcoin, é sobre as empresas que vão surgir a partir disso, e daí você precisa Bitcoin disso, já porque venceu. isso, não é sobre o Bitcoin. É sobre eu fazer uma carteira que usa Lightning, não sei o que, não sei o que. Daí, tem pessoas que precisam almoçar ali, que tem família para sustentar, elas precisam de salário, assim, precisa crescer, sabe? Exato. É tipo, Exato. É mais complexo do que isso. Mas massa. Bom papo, velho. sim, Cara, sim. Acho que deu vocês têm pra. mais algum ponto para trazer? Porque ainda tem uma pergunta, mas geralmente é a pergunta que eu deixo pro final, assim, antes das despedidas. Então, tem mais algum ponto que vocês acham que a gente precisa tocar?
Acho que a gente falou bastante, né? A gente fala Nem muito. sei quanto tempo a gente tá aqui, velho. Tô perdido já, não. 2 horas e meia, 2 horas e meia. Massa, É, massa. então acho que já tá na hora mesmo. Ah, é uma live do Explica Bitcoin, né? É meio que isso, sim. É isso. Tá curto ainda, tá curto ainda. Tá Então a curto. pergunta que eu faço para os senhores é a seguinte: pensando que vocês têm uma última pílula laranja para dar para alguém, e quando eu chamo a pílula laranja é fazer a pessoa realmente como se fosse possível um transplante de consciência, e do nada você estala um dedo, deu uma fórmula mágica, a pílula laranja, a pessoa se torna maximalista. Ela tem o conhecimento do Seyfedin e do Max Kaiser. Que pessoa vocês escolheriam para dar essa pílula laranja? E por quê? Ah, deixa eu pensar. Pra quem? Cara, a gente já deu umas pílulas laranja aqui que a gente não pode falar exatamente. Mas é umas paradas que a gente fala assim, moleque, É, isso daí é foda. Mas sei lá, cara, eu acho que eu daria pra aquela Greta Thunberg, porque ela já tá falando um monte de bosta por aí. E aí, tipo, velho, ela ia mandar isso junto, assim, saca? Tipo, ela tá bem nos holofotes, mas também daria pro Bill Gates, eu acho. cara, eu daria pra algum governante muito poderoso, sabia? Tipo assim, eu sei que é polêmico e tal, mas tipo, é porque se você não conversar com quem tem o poder de alguma maneira, você não vai destruir, né? Ah, O dinheiro ainda manda no mundo, e tal, as coisas não acontecem da noite pro dia. Então, você ter uma pessoa dessa como um aliado, ao invés de uma pessoa, imagina, tipo, sei lá, a China ou os Estados Unidos tentando te matar, é um trabalho bem difícil, né? Ia ser top ter um cara desse de aliado, assim. seria bom. É, a narrativa bitcoinera tá, tipo, em excluir esses caras, mas eu É, acho eu que é tipo, sei, velho, mas exato. Mas justamente eu por isso. concordo com você, tem que trazer, assim. Mas se a Porque, velho, China, se o Xi Jinping adota o Bitcoin e vira maximalista, é 1 bilhão de pessoas dentro do ecossistema, né? Exato, e de poder Exato. computacional e os caralhos, sabe? Porque toda essa parada de, tipo, acabar com o Estado, tudo isso, tipo, ainda é um pouco infantil quase, saca? Porque no final o Bitcoin não tem um exército, mano. Tá ligado? Tipo, armas. É uma revolução silenciosa, assim. Eu acho que o Bitcoin resolve grande problema do planeta Terra inteiro. Mas só que, tipo, velho, se tiver uma união aí de falar, vai prender todo mundo, os caras constroem cadeia pra todo mundo. Então, é tipo, sei lá, tem que trazer essas pessoas que têm essa influência pra dentro da bolsa, pra dentro do Bitcoin, saca? Tipo, não dá pra ficar fechado só na gente. Eu acho que todo esse papo meio que foi sobre isso aqui que a gente teve, né? Tipo, como é que a gente explica isso pra outras pessoas? E essas outras pessoas tá o Xi Jinping no meio, tá? Tipo, sei lá, o Donald Trump, o Joe Biden, sei lá. Tem que chegar, tem que chegar. Ou então, tipo, ter pessoas o suficiente sabendo pra na hora que eles se irritarem com isso, não conseguir fazer nada. Né? É, eu Tipo, não, eu não, assim, eu não sou muito o cara que acredita muito que o ser humano evolui o suficiente para não ter um governo, assim, sabe? Tipo, para não ter governos no geral, assim. Eu não sei, cara. Esse é um assunto para outro tipo de assunto. Tipo, Eu acho eu acho que você. utópico também. Eu gostaria muito de acreditar nessa utopia. Gostaria muito. É a utopia que eu acho mais bonita. Eu acho mais bonita o anarcocapitalismo do que o comunismo, por exemplo, sabe? Não quero um líder Uhum. central mandando em tudo para fazer as coisas darem certo. Mas é isso, tipo, a natureza Mas você humana. acredita? É, sabe? Mas o quanto você acredita que ela funciona ou não, né? Então, por isso que eu falo do governante ainda, assim. Eu acho que a gente ainda precisa. Lógico que quanto mais democrático de verdade fosse, seria melhor. Claro, né? Quanto mais a gente pudesse realmente ser representado de alguma maneira, melhor. Mas é isso, cara. e só pra acabar a live com polêmica, o lance do comunismo é uma outra narrativa que passaram pra gente, assim, é o Don't Trust Verify, entender sobre isso, saca? Tipo, o Bitcoin me levou a todas essas tocas. E, tipo, eu li todos os livros de economia do Zancap, todos possíveis, e eu li todos em volta. Então, é tipo, é muito narrativa sobre o processo de como isso foi feito. É propaganda, é marketing também, e no final a gente acredita que é uma coisa horrível, mas só que quando você vai ver é só, tipo, mais uma teoria, tá ligado? Tipo, não é processo centralizado e tal, mas é tipo, isso daí é uma outra toca, saca? Tipo, são outras narrativas que pessoas fizeram propaganda pra cima da gente, assim, tipo, e todas elas fazem sentido. O mundo é isso, tudo existe ao mesmo tempo, sacou? Não quer dizer que, um é comunista, outro é não sei o quê, as pessoas são ruins, mas é tipo, velho.
usaram propaganda em todos nós o tempo inteiro, e parte dessa propaganda foi para falar da moeda Fiat, saca? Tipo, parte disso foi para falar de outros sistemas, porque outros sistemas políticos, né? Sistemas econômicos são ruins ou bons, tal. E tipo, não é sobre ruim ou bom, é sobre existem, saca? Tipo, é meio que isso assim. Mas, sei lá, eu acho que isso aí é uma live mais de 5 horas assim, tipo, mas sei lá, velho, a gente vive imerso à propaganda, velho. Eu acho que se eu fosse resumir essa live aqui, é tipo, propaganda é tudo em nossa volta, e a gente precisa aplicar isso ao Bitcoin, velho, porque alguém vai pegar essa narrativa e vai fazer o que quiser com É ela. aquela parada do tipo, se você não gosta de política, tudo bem, você só vai ser governado por quem gosta, sabe? Tipo, Exato. então, quando a gente fala de marketing né, propaganda, é que propaganda é um termo que vai além de marketing, né? Quando a gente fala de propaganda, propaganda mesmo, e vender ideias, né? Vender ideias políticas ou não, tal. Mas se a gente não fizer isso pelo Bitcoin, a gente vai ficar refém de quem faz isso pelo sistema Fiat e por qualquer outra coisa, Que tem sabe? muito mais recurso, muito mais. É. É uma doideira, velho. Tem guerra que você tem que comprar, cara. Não adianta. Tem. No fundo a gente é um bicho que aprendeu a atribuir valor a partir das histórias e narrativas, né? No fundo, Exato. propaganda é só uma derivação disso, marketing idem. Então, Só existem cérebros. é simples, a gente precisa um modelo mental para ler a realidade e vão ser com palavras que esse modelo mental vai ser composto. Daí a questão é quem vai estar contando a história mais que vai fixar mais, que é mais envolvente, que gruda melhor na nossa psique para a gente usar ela como modelo mental. Então, assim, Exato. E a história do vencedor é a que fica. Exato. Bom, galera, Massa. vocês Cara, querem fazer encerra alguma aí com. consideração final ou só aquele abraço? Acho que não. Deixa eu ver se o chat aqui tem alguma coisa. Acho que passo. Tem muito chat aqui. Acho que não dá. É isso, galera. Tá aí. O Ti A gente já deve ter falado de tudo. ele perguntou de cookies e tal. Pô, já passou, hein, o Thiago, desculpa aí. Deixa pra próxima. Sobre privacidade, no futuro a Lightning Network resolve tudo. Esse é o ponto, assim, tipo, Web acho que 5.0? cara, sim, é tipo, é uma parada que a gente tem estudado muito, assim, saca? Tipo, porque, sei lá, eu tava falando isso com o Pedro essa semana. O futuro do Google Analytics, para mim, tem tudo a ver com o que é a Lightning Network, saca? Tipo, a forma como você vai ter que cuidar da sua própria base, você não vai ter mais tanto dados. E, tipo, quando você pensa que o Bitcoin é o TCP/IP, quem não sabe, o TCP/IP é o protocolo base de internet. Tipo, você tá aqui no TCP/IP, e depois você tem um HTTP, né? Tipo, a Lightning Network é um HTTP, é tipo esse protocolo que tá transmitindo isso daqui. Quando você pensa nisso, é tipo, velho, o Web 5 ela é só inevitável, saca? Tipo, essa proteção de dados, você guardar o seu próprio dado com você. Aí você vê, tipo, as grandes empresas já mexendo nisso. Então, é tipo, são processos, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra. Mas sim, no final é tipo, vão ter novas metodologias de marketing no futuro, porque é mais barato guardar dado via Lightning, é mais rápido, é mais tudo, saca? É tipo, e as empresas, as Big Tech, elas sabem disso, elas só não estão fazendo propaganda, tá ligado? Só não ficam falando, elas estão se desenrolando ali sozinhas, mas pode ter certeza, todos rodam Node, todos eles fazem, saca? Porque é só inevitável. Do O mesmo jeito problema é que a que internet tá aqui. a gente ainda vai ter que vender um mundo vivendo no outro, sabe? Isso é o que a gente Exato. faz, assim. Então, tem coisas que, tipo, você vai adotar, você vai fazer uma campanha sem colocar um pixel lá hoje, tipo, cara, hoje se eu não consigo entender muito bem o comportamento. É o que eu gostaria de fazer? Não, eu gostaria que fosse o dado fosse mais protegido, que eu tivesse mais privacidade e tal. Mas talvez a gente tenha que usar essa outra plataforma por enquanto para vender a nova, né? Para poder quando eu não tiver mais o Google, ou quando eu tiver um novo navegador, ou quando eu tiver não sei o quê, todo um sistema onde eu consigo fazer isso lá, maravilha. Mas por enquanto, vender Ainda é muito uma, cedo, uma velho. é, você vender uma ideia nova, acho que é a utopia e tudo que a gente pensa assim de tipo o mundo ideal para viver é sempre algo que não tá na realidade. Se fosse, a gente não seria difícil também, a gente não estaria, tipo, lutando para poder vender alguma ideia. Significa conviver com o mundo do jeito que ele tá hoje. Eu acho que você dá pra entender isso que eu tô falando, né? É que às vezes a gente tem coisas morais, questões morais, do tipo, isso, sabe, puta, eu não vou fazer, porque também não quero ter o dado da pessoa,
puta, cara, esse é o único jeito de fazer hoje, então a gente vamos tentar fazer com responsabilidade, tentar não usar isso do jeito ruim, e vamos lutar para que no futuro não seja assim, sabe? Exato. E tipo, sei lá, eu acho que o Google Analytics 4 vai acelerar esse processo. A gente vai saber a partir de julho do ano que vem. Não, estou fazendo futurologia aqui, mas vai mudar toda a lógica de como é interpretado o dado em todos os algoritmos. Meio que é isso em julho do ano que vem. E tem tudo a ver com a Lightning Network, velho. Tipo, a forma como guarda, tipo, como que eu vou tratar esse dado da minha base. Então, sei lá, eu acho que tá muito no começo ainda, velho. Tipo, acabou de começar a parada, saca? Tipo, é entender os próximos passos. É tipo, é capacitar gente para criar coisas ali em cima, igual foi a internet. Então, daqui vai sair uma Amazon, um YouTube, tipo, elas estão começando aí. Tipo, eu falo muito da Lightning.video, não sei se já viu, tem a Fontaine. Tipo, Lightning.video, tipo, protocolo de YouTube na Lightning Network. Fontaine, protocolo do Spotify na Lightning Network, tá ligado? Então, tipo, é só um processo de otimização aí. Mas é isso, fica para uma próxima live aí, galerinha. Cara, já sei até quando é a próxima live. Quer dizer, talvez surjam outras necessidades antes, mas mais tardar, então, agosto do ano que vem, a gente está falando sobre a mudança do algoritmo do Google e o que ela significa para o marketing digital e para o futuro da internet. Aí, é isso. É isso. No mínimo Marquem na essa. sua agenda. Mas massa, velho. Satisconf, velho, a gente tá ajudando eles lá e, tipo, isso é uma outra parada. Precisa ter esses eventos, saca? Tipo, então, quem tiver aí no chat, Satisconf, galera. Tipo, vamos lá. Porque Boa, o bem Bitcoin lembrado. precisa de pessoas conectadas, sacou? É. Ó, bem lembrado. Inclusive, quem for na SetsConf e usar o cupom Explica Bitcoin, eu acho que é isso. Todo o dinheiro que esse cupom gerar vai ser doado, já conversei com o Lucas, para o pessoal da 21, que é aquele programa de incentivo aos devs da nossa bolha. Então, vocês forem Exato. comprar o ingresso para SetsConf, usa o cupom Explica Bitcoin, que toda a verba disso vai direto para os devs. É uma maneira de fortalecer o Top. ecossistema também. Não, top. Cara, A é isso. gente Tem que se tá. conhecer, tem que trocar. E é isso aí mesmo. Bora pra Porque os Sats. eventos de Estaremos lá NFT tá todos. bombando, galera. Vamos ver que é É isso. verdade. Tá É bombando. verdade. O É a negócio é o história, é Bitcoin. a história da narrativa. É tipo, se você não quer falar, alguém tá falando e tomando esse Alguém tá espaço, falando. cara. Bom, demorou então, Mas é isso. galera. Terminar a live é sempre o mais difícil, a gente sempre fica enrolando, eu nunca sei dar tchau, então só mandar aquele abraço e é nóis. Então, tchau, desliga, né? Posso Valeu. mostrar meus gatos no final aqui, ó. Minha gata. Mas massa, Tadinho. muito obrigado aí, Leta. Obrigado, galera, que tá aí com a gente. Tipo, É quem vai isso. assistir depois, façam marketing pro Bitcoin. Vamos vencer. Já venceu, mas tem que fazer um E negocinho a se mais. Discord aqui também, me ensinem a gente também, ó. Nós tá aberto aí, velho. Chama nós pra live aí, xinga nós. Falou e Valeu, abraço. gente.